Entrevista com Dávila. O desastre fiscal do Brasil, somado a décadas de estagnação econômica, corrupção endêmica e governantes que atuam de maneira arbitrária e usurpam o poder constitucional, são sintomas da degeneração institucional do país. 2 vencedores do Prêmio Nobel de Economia, Dario Acemoglu e o Joel Mokyr, dão a receita para tirar o Brasil da crise. Acemoglu afirma que o país precisa criar instituições inclusivas, isto é, instituições que garantam regras estáveis, justiça célere e eficaz e a existência de um Estado capaz de assegurar a liberdade, a democracia e o bom funcionamento do livre mercado. Mokyr ressalta que a inovação é o elemento essencial para impulsionar a produtividade, a competitividade e a destruição criativa que promovem o crescimento econômico sustentável e geram prosperidade. Instituições inclusivas e inovação estão umbilicalmente ligadas. É impossível destravar o potencial do crescimento sustentável e da inovação no Brasil com um governo que sabota o funcionamento do mercado e das instituições. Será que seremos capazes de livrar o Brasil das amarras do nacional-estatismo, construir instituições inclusivas e fortalecer o livre mercado para impulsionar a inovação e a vocação empreendedora do Brasil? Esse é o tema da minha conversa hoje com Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos economistas mais brilhantes do país. Gustavo, muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Obrigado. Gustavo, vamos começar por esse tema tão importante, né? Desde Adam Smith, a história de que o mercado só funciona bem se nós temos instituições que garantem a lei, a propriedade privada e a liberdade. É possível fazer essa transformação num Brasil viciado nesse nacional-estatismo? Acho que sim, claro. Enfrentamos dificuldades de toda a ordem. Instituições que funcionam, talvez, caia melhor nos ouvidos nacionais. Instituições quer dizer muita coisa, estamos falando desde a polícia, o Banco Central, o Estado em geral, nas suas atividades, em tudo que toca a organização social. E, claro, tivemos uma espécie de caos nos anos 80 e 90, a maior expressão da qual foi uma hiperinflação, que é uma espécie de escala terminal de uma desagregação institucional. Uma instituição de tantas que não funcionava era a moeda, humilhada, enfim, de tantas maneiras como vimos durante o processo inflacionário. Recompor a moeda era, na verdade, uma agenda guarda-chuva para reorganizar muitas instituições. O próprio Banco Central é a instituição responsável pela preservação do poder de compra da moeda, mas com ele o sistema bancário, que por sua vez englobava o sistema bancário federal, estadual, e nisso tocava as instituições fiscais da federação, a União, bem como os estados, todos eles meio que corrompidos pela facilidade que era fabricar papel pintado para pagar as contas. Agora, uma vez removida essa facilidade, o desafio foi construir bancos e finanças públicas que dão suporte a uma moeda de país sério, civilizado, que nós meio que não éramos ainda por inteiro, vivendo uma hiperinflação. 30 anos depois, eu acho que ainda estamos terminando esse primeiro momento de reorganização institucional, ainda com contas fiscais muito desarrumadas e ainda com gente achando que isso não tem importância. Ô, Gustavo, nós vamos falar dessa questão do desarranjo fiscal, mas antes eu queria resgatar um pouco a história do Plano Real. Além de tudo, além de você ter sido um grande protagonista, você já escreveu um livro muito interessante sobre o Plano Real, e aquele foi um momento de uma conjuntura muito particular do Brasil. Nós tínhamos um presidente da República que se importava com as instituições, entendia a importância das instituições, tinha uma equipe econômica extraordinária, tinha você lá no comando do Banco Central,
Então, teve uma conjuntura de qualidade técnica e política em prol da construção dessas instituições. Conta um pouco como é que foi esse processo, porque é uma coisa que as pessoas às vezes perdem a memória do que nós passamos naqueles anos de 1995, 96. Pois é, e foi tudo muito rápido. Gosto muito de lembrar do meu primeiro dia de trabalho no Ministério da Fazenda, que foi também o primeiro dia de trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Foi em maio de 93, quando chegamos de táxi no Ministério e tinha um piquete de funcionários do Tesouro Nacional em greve. Não queriam deixar o ministro entrar. Depois de muita conversa, entramos, subimos no elevador, o ascensorista perguntou para o ministro que andar. O ministro, era o seu primeiro dia, não é isso? Pois bem, esse era o quarto ministro da Fazenda. Em 7 meses. Em 7 meses de Itamar Franco, presidente, vice de Fernando Collor, que tinha sofrido impeachment. Os 3 anteriores tinham sido demitidos depois de menos de 3 meses no cargo. A inflação estava em 30% ao mês, tá? E, portanto, se ali naquele momento, subindo no elevador, se alguém perguntasse sobre o futuro do Brasil, a resposta não seria muito otimista. Mas veja bem, 11 meses depois de subir esse elevador, o mesmo ministro desceu esse mesmo elevador, saindo do Ministério em abril de 94, para concorrer a presidente da República e ganhar no primeiro turno. Depois de 11 meses de trabalho, onde a principal realização foi a reconstrução da moeda, uma reconstrução institucional. Se alguém ali no começo dissesse, essa pessoa que está subindo aqui o elevador vai construir uma instituição e com isso se elegerá presidente da República. Iam dar gargalhadas, rolar no chão de gargalhada, mas foi o que aconteceu. É extraordinário. É extraordinário. Bom, depois, ao assumir o governo, veio toda aquela resistência às privatizações, a resistência à criação das próprias agências tão importantes, com órgãos técnicos e não para ser capturada pela política. Houve todo um rearranjo e principalmente o Banco Central. O Banco Central passou a ter um papel muito importante. O Banco Central é meio como a agência reguladora do dinheiro, e o dinheiro é talvez a melhor a síntese da situação onde o interesse público reina sobre os interesses privados. É onde a impessoalidade é a máxima, você ali cuidando do dinheiro, enfim. Esse drama da colonização das agências existia para o dinheiro. O vampiro no banco de sangue, as analogias desse tipo assim meio macabras são comuns para isso. E era perigoso, cada estado tinha o seu banco estadual funcionando como o Banco Central, sua unidade de conta para fins fiscais, como se tivesse prestes a cada qual ter a sua moeda, seu Banco Central, e o país se fragmentar. Era esse tipo de perigo que ninguém falava na ocasião. Na ocasião nem se falava a palavra hiperinflação. Os políticos sempre nos alertavam, não fala isso, que as pessoas ficam com medo, não sabem meio o que lembram da Alemanha, 23, enfim, cuidado. Mas, sim, era isso que estava no ar, uma atmosfera muito envenenada, onde a agência reguladora das agências reguladoras estava capturada. E aí aconteceu uma coisa também muito interessante naquela época, que foi a federalização dessas dívidas estaduais, né? Principalmente, então tinha que privatizar os bancos, logo depois disso foi atrelado à lei de responsabilidade fiscal, e foi algo fundamental para sanar a situação dos estados, principalmente dos estados naquela época. Como você... Então, a relação entre a União e os estados, na ocasião, era quase que uma relação entre o centro e vários pequenos países, cada qual fazendo com a União um programa
à semelhança do que, sei lá, o FMI faz com países, onde os estados se comprometiam com certo desempenho fiscal, recebiam empréstimos ou reestruturavam suas dívidas com a União, e tinham créditos recíprocos uns com os outros, a União para lá e para cá, então tinha uma espécie de encontro de contas, e um programa que não era cumprido. Cada programa tinha metas que, em geral, tinham que ver com superávit primário, endividamento, folha com o percentual da receita corrente líquida e, curiosamente, mas não é uma coincidência, a seguir, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi quase que construída em torno desses programas. Os mesmos indicadores, a folha com proporção da receita corrente líquida, na forma do que antigamente era a Lei Camata, os parâmetros de endividamento que vinham em resoluções do Senado também, veio a vedação de não se endividar e viver de seus próprios meios, nada muito estrito, mas também nada exorbitante. E os estados cumpriram e nós tivemos aí pelo menos uns bons 20 anos onde esses programas foram cumpridos, a lei de responsabilidade vigorou tranquila. Depois, quando chegou a nova matriz, Dilma Rousseff, toda essa cultura foi meio que destruída. Voltamos meio que à estaca, se não zero, perto disso, né? Foi uma pena, mas a experiência foi muito boa. Revigorar a lei de responsabilidade, inclusive preencher alguns dos vazios que a lei tinha, permanece como das urgências desse nosso país com uma situação fiscal tão crítica. Então, hoje nós começamos a falar sobre as instituições do Acemoglu aqui no começo do programa. Como é que, depois de tantos anos, de 40 anos, você vê a degeneração dessas instituições? As agências reguladoras foram totalmente politizadas novamente, a dívida dos estados e municípios tornou-se uma segunda dor de cabeça, e o que sobrou desta época foi o Banco Central. Essa foi aquela instituição que conseguiu permanecer de uma forma técnica, independente e como boa guardiã da moeda e da política monetária. Acho que é um bom exemplo de agência reguladora que deu certo e, curiosamente, só recentemente os dirigentes dessa agência reguladora ganharam mandatos. Só agora. Todas as outras agências têm dirigentes que têm mandato desde a lei das agências, que é de 2000, por aí. Né? Agora, é exagero dizer que é só o Banco Central. Aí, veja bem, cada brasileiro hoje em dia tem um celular, não é isso? Porque a gente privatizou a Telebrás. Se a gente tivesse companhias estatais fazendo telefonia celular até hoje, imagina... Teríamos orelhão até hoje. Orelhão, e ninguém tinha ter internet, zap, essas coisas, nada disso. Pois é, então, isso foi um sucesso. Tem mais aparelho celular do que brasileiro, funciona, todo mundo gosta, é privado, tá? Foi um case. A agência reguladora, a Anatel, é parte desse pacote bem-sucedido. Tem outros casos bem-sucedidos, não vou saber citar e dar o devido crédito a quem tanto batalhou. Em cada setor tem os seus heróis. Tá? Eu posso falar da moeda porque eu estava lá, mas em muitos outros setores teve sim resistência a esse tipo de degradação, que é um fenômeno mundial. Sempre se busca o regulado capturar o regulador, é uma dinâmica que é comum em toda parte. A gente tem que saber enfrentar isso. Em toda parte tem político querendo nomear amigos e parentes para a agência reguladora e nos cabe resistir, policiar, tomar conta. E estamos no jogo, estamos fazendo, aprendemos um bocado, tem mais para fazer, nunca dá para descansar, né? Porque o que falhou vamos consertar e continua o jogo, já num patamar completamente melhor do que tinha antes. Agora, Gustavo, o que nós temos de fazer para sair desse atoleiro de um crescimento econômico medíocre, dessa situação fiscal desastrosa do Brasil e até recuperar a nosso investment grade, alguma coisa assim, para que nós possamos atrair investimento novamente? Então, eu acho que tem que começar pela situação fiscal
E o investment grade, o grau de investimento, é uma fórmula interessante de embrulhar essa missão. O Brasil, quer dizer, as agências internacionais de classificação de risco soberano de países, elas dão as notinhas para nós, explicando aqui para quem nos assiste, o que chama grau de investimento é quando o país tem uma nota acima de 5. A nossa, de 0 a 10, é como se fosse um 3,5, que é vergonhoso. Tá? Mas nós já tivemos uma nota para passar de ano, né, o grau de investimento, nota 5, por breve período ali, logo depois da crise de 2008, meio que como culminando todos os esforços que foram feitos até aquele momento, era já alguns anos depois do acordo com o FMI que a gente fez no ano 2000, vencemos bem a crise de 2008, enfim, era um país com outro rumo, antes da nova matriz. Tá? Perdemos o investment grade, foi uma pena, e é uma grande missão agora recuperar. O governo atual não fala disso. Às vezes alguém do Tesouro vem com essa ideia, mas nunca é uma ideia, a ideia nunca é abraçada pela liderança, porque parece uma pauta neoliberal, conservadora, não tem nada disso. Né? Pagar as contas e, enfim, não tem nada, não é uma postura conservadora, é só uma postura honesta, não é isso? Pagar as contas. O Brasil até não é considerado um bom pagador de conta, porque, olha só, a nota de crédito que a gente tem, 3,5, é mal, é ruim. Muito ruim. Aliás, como o país emergente, é o país que tem a maior relação dívida-PIB. Como é que a gente faz para reduzir isso de uma forma politicamente viável? Porque essa foi a grande virtude do Plano Real. Tomar medidas duras, importantes, mas que se tornaram politicamente viáveis. Pois é, o certo termina sendo mais fácil do que parece. Lá naquele tempo, antes do Real, o mundo político tinha um pouco essa mitologia de que o economista não entende de povo, vem com essas conversas de equilibrar o orçamento, que o povo assim não vai ter problema social, não vai ter... tudo errado. Tá? E precisou que o Real desse certo, derrotasse o populismo pelo menos 2 vezes. O Fernando Henrique foi eleito e reeleito em primeiro turno, nas 2 ocasiões. Na segunda vez, mesmo inclusive num ambiente de crise. Mas tanta coisa mudou na cabeça de Brasília, do parlamentar brasileiro, não apenas essa experiência, como também olhando o parlamento hoje, nossos representantes, muitos deles, você saberá disso melhor do que eu, foram prefeitos e viveram na sua encarnação como prefeitos sob a égide da lei de responsabilidade, sabendo exatamente que o dinheiro tem limite e que não é fácil. É um dinheiro suado que o município tem para pagar suas contas e fazer coisa. Quem viveu esse regime, isso é diferente do mundo da inflação, onde é um mundo de fantasia, do papel pintado enfim, da farsesco, onde parece que tudo pode, tem dinheiro para tudo. E não tem, a vida real não é assim. Acho que hoje tem no parlamento muito mais consciência dos limites, de que é responsabilidade fiscal e de como é possível, para começar, construir um regime fiscal sadio, sem o que não dá para conversar sobre crescimento. Verdade. Gustavo, o que nós temos de fazer nessa receita para equilibrar as contas? Por exemplo, desvincular a história do salário mínimo dos benefícios. Como é que a gente faz para diminuir o tamanho dessa dívida para chegar nos 5? Hoje a gente está em 80%, mais de 80% da relação dívida-PIB, a gente tem que cair para uns 50% para voltar a ser grau de investimento. Então, no ano de 2000, 99, 2000, em razão de ajustes fiscais feitos antes e do acordo com o FMI, nós fomos de alguma coisa como 0, menos de meio do PIB de déficit para 3 positivo de superávit primário. E ficamos ali durante
uns bons 12, 13 anos, até Dilma Rousseff destruir esses superávites. Durante esse período, a dívida brasileira deve ter caído de alguma coisa como 60, 65 do PIB para 45, ok? 10 anos, ok? Hoje nós vamos talvez começar em 26 um programa de ajuste que pode ter esse tamanho, 2, 3% do PIB de superávit, vai levar uns 10 anos para trazer de volta para os 60, outros 10 anos para chegar nos 40, 35, vai demorar o tempo que foi esse tempo de irresponsabilidade que nós vivemos. Vai ser, acho que vai compensar, porque isso revigora as perspectivas de crescimento. O Estado brasileiro deixa de ser um peso e passa a contribuir positivamente para a equação do crescimento. É meio que anti-intuitivo para a cabeça inflacionista desenvolvimentista do típico economista de esquerda que existe dentro de cada parlamentar brasileiro em tamanhos variados, tá? Mas todo mundo tem essa memória desenvolvimentista inflacionista em algum grau. Está diminuindo com o tempo, tá? E eu acho que fazer certo vai acabar consertando tudo. E parte dessa memória desenvolvimentista, intervencionista, que criou um Brasil longe do comércio mundial, um Brasil isolado, cercado por essa muralha protecionista e que fez com que a nossa indústria perdesse muito produtividade e competitividade. Qual seria a agenda para o Brasil retomar a produtividade e a competitividade? Pois é, acho que como filosofia, saber uma agenda não sei, é muito complicado, mas a filosofia, acho que você foi no ponto ao chamar atenção para o fato de, no Brasil de antigamente, haver uma certa confusão entre desenvolvimento e autossuficiência. Ou seja, o país desenvolvido é aquele que não precisa de ninguém e que é uma espécie de ilha isolada do resto do mundo, União Soviética, tá? O Brasil meio que chegou à autossuficiência quando teve a crise de 82, teve que então arrumar suas contas externas e verificou que tinha chegado à autossuficiência. Isso não resolvia nada. A vida ficava até mais difícil sendo uma autarquia do que sendo uma economia aberta. E é o momento onde o contraste entre o Brasil e a Coreia do Sul, por exemplo, ficou mais flagrante. Eles que perseguiram uma estratégia de desenvolvimento com abertura eram muito menos vulneráveis do ângulo do balanço de pagamento do que nós, autarquia. Ou seja, erramos, levamos uma surra das economias do Sudeste Asiático no tocante a desenvolvimento econômico e comércio exterior. Temos que inverter essa equação. Agora eu acho que a oportunidade se apresenta não apenas porque existem novas possibilidades no comércio internacional, agora nós temos dentro de casa muitas multinacionais, sei lá, pelo menos 1/3 do PIB brasileiro é produzido por empresas multinacionais que têm conexões com as cadeias internacionais de valor, com as quais a gente pode se plugar no momento que o país meio que virar a chave e resolver ser um país envolvido com o comércio exterior. Mas agora está começando uma outra coisa que é o digital. Nós vamos provavelmente daqui para frente discutir a abertura comercial e a digital. E a gente não pode querer, na digital, ter o mesmo tipo de postura que nós tivemos com relação ao comércio exterior, que é se isolar com medo e se proteger. Da informática, lei da informática. E aí começar um nacionalismo no assunto digital e a mesma dinâmica de conteúdo nacional e proteção e medo do estrangeiro que vai nos isolar novamente da inovação e das dinâmicas de crescimento. Gustavo, nós temos duas grandes vantagens comparativas nesse mundo de hoje, que é a comida, a nossa parte do agro, e energia limpa. Duas coisas fundamentais para alavancar essa retomada do crescimento econômico. Como é que a gente pode transformar isso em grandes alavancas para essa retomada do crescimento? Acho que não dá para ir muito além de uma frase de efeito sobre isso, que é evidentemente correta, mas aí como transformar isso em
projetos específicos, aí vai do empresário que transforma esse tipo de visão em projetos, empresas. Né? E isso é para os empresários fazerem. Se a gente fosse meter a fazer isso, não dá. Então, sim, comida, energia, sol e a visão certa. Você mesmo, na Rio Bravo, tem lá os seus sócios chineses investindo muito nessa área de infraestrutura. Como é que está o apetite desses sócios em relação a essa parte de infraestrutura no Brasil? Muito apetite. Os chineses construíram sua economia com um viés muito forte de infraestrutura, de construção, grandes projetos. Olham para o Brasil enxergando muitas possibilidades, mas o Brasil não é muito aberto para esse olhar estrangeiro sobre as coisas que tem aqui. A gente tem muito ciúme do nosso mercado interno, e isso vem da nossa formação. Vamos ter que lidar com isso mais para frente. Qual é o papel do Brasil nesse mundo mais protecionista, nesse mundo mais com uma política econômica mais nacionalista, inaugurada muito pelo governo Donald Trump? Como é que nós devemos nos portar neste mundo para não nos tornarmos tão vulneráveis a ponto de colocar nossa economia em risco, mas também entender isso como uma enorme oportunidade? Olha aqui, eles ficaram mais nacionalistas, mas a partir de um nível de globalização muito elevado. Nós temos um déficit de globalização gigantesco. Então, vejo gente aqui falando, não, agora que veio o presidente Trump, que o mundo parece que chegamos de volta em 1930. Não, nada disso. Continua sendo um mundo onde cadeias internacionais de valor produzem muito, a maior parte do PIB mundial, e a gente está fora disso. Tá? Está na hora de entrar, não está na hora de se isolar mais. Né? E sim, tem mais protecionismo e um tanto de insensatez no que fez o presidente americano, que eu acho que é muito mais temporário do que permanente, considerando tudo que tem sido feito nos últimos 40, 50 anos. Ou seja, nós temos de aproveitar esses nearshoring, friendshoring, essas coisas para tentar criar as nossas cadeias aqui de valor agregado e poder aproveitar essa onda. Nós já temos dentro de casa praticamente todas as empresas multinacionais desse planeta, porém estabelecidas aqui dentro de um pressuposto que tem que trabalhar com o mercado interno e com componentes nacionais. Então, trouxemos a empresa multinacional, mas a instruímos de não participar da cadeia internacional de valor, que é o que ela tem de melhor a oferecer. Não é isso? Está na hora de rever esse tipo de postura. Com certeza. Gustavo, como você vê o impacto na economia brasileira com o Tratado Mercosul-Comunidade Europeia? Você acha que isso vai ter um impacto muito importante ou ele vai ser gradual, vai crescendo ao longo do tempo? Parece-me que tem um impacto muito limitado. Esses tratados, em geral, trabalham sobre um conjunto muito restrito de mercadorias e não sei se vai ter muito efeito, não. Gustavo, a Europa é algo que me desperta curiosidade e eu queria ouvi-lo. Porque você tem capital humano excelente, você tem excelentes instituições, você tem um mercado comum europeu enorme, mas a Europa continua andando de lado. Como é possível ter todos os ingredientes certos e o prato final não é uma pujança econômica? Então, Filipe, se você perguntar aos chineses o que eles pensam da Europa, eles vão discordar de você quanto aos ingredientes certos. Dirão que a Europa tem defeitos que a gente tem aqui. Uma visão antiquada do que é inovação, competição, progresso, muito cheio de nichos capturados, de defesas, muito protecionista em muita coisa. E eles, chineses, acham que a Europa vai ficar para trás. Muita gente acha também. Não é o exemplo a seguir.
esse é o século da Ásia. É ali que estão as economias que saíram de onde nós estamos e foram na direita e se tornaram países ricos. É ali que a gente tem que se mirar. Agora, isso também teve aquela onda muito de abertura econômica, muito envolvimento no comércio internacional. Você acha que vai haver um rearranjo dessa ideia do comércio global depois dessa disputa China e Estados Unidos? Parece a situação, sem querer ser profeta nesse assunto, mas a situação de agora lembra um pouco a de 85, que antecedeu o famoso acordo do Plaza, que foi, na época, o Japão estava na posição que a China está hoje, como uma espécie de potência industrial emergente, grandes superávites comerciais, todo mundo com medo do Japão, exportações japonesas invadindo o mundo inteiro, e os países se juntaram, conversaram, e a ideia era produzir uma apreciação da moeda japonesa de forma coordenada. Mais ou menos a mesma coisa que talvez fizesse sentido fazer hoje com relação à moeda chinesa, o renminbi. Porém, não temos hoje entre Estados Unidos e China o mesmo tipo de relação que havia lá atrás entre Estados Unidos, Japão e Alemanha, outro parceiro importante do acordo do Plaza. Naquele momento, alemães e japoneses concordaram em fortalecer sua moeda, com isso diminuindo seu superávit comercial e arrumando o superávit americano, arrumando o balanço de pagamentos americano, que é uma espécie de pulmão monetário do planeta. Agora, esse pulmão está um pouco desarrumado, de novo, porque a China agride, vamos dizer assim, esse pulmão. E o ideal é que houvesse coordenação macroeconômica, a apreciação da moeda chinesa seria natural, mas não é uma moeda que tem negociação em mercado feito. A moeda japonesa tinha, o marco alemão tinha no passado. É preciso, no passado precisava também, mas hoje mais claramente é preciso coordenar e combinar americanos e chineses. Mas a conversa entre eles está difícil, tem muitos temas, faria muito bem à economia mundial que americanos e chineses se entendessem para fortalecer a moeda chinesa e fazer bem para todo mundo. Parte da coisa já aconteceu sozinha, só porque os americanos tentaram meio que fazer isso unilateralmente com essa coisa das tarifas, que fracassou, mas em parte funcionou, porque o dólar perdeu pelo menos aí uns 10% em termos globais, desde que começou o Liberation Day, o assunto das tarifas. E esses 10% aí que o dólar perdeu, aqui o real ganhou. O real foi para 5,3 em vez de 6, o que ajudou aqui a nossa inflação e fez bem a economia mundial, né? Tomara que americanos e chineses, afinal, se entendam, porque isso vai fazer muito bem para todos nós. Eu queria ouvi-lo sobre dois tópicos fundamentais que hoje afetam a economia mundial. O primeiro é o tamanho da dívida dos países. Na Europa é uma dívida gigantesca, os Estados Unidos, Japão, o Brasil. Como é que você vê esse impacto da dívida? Então, eu acho que uma coisa meio óbvia que é preciso observar é que é preciso comparar a dívida com o patrimônio do devedor. Então, um país rico é diferente de país pobre quando se trata de dívida, tá certo? Tem gente que mede a riqueza dos países mais ou menos como tem gente que mede o PIB. O PIB é um fluxo, é mais feito valor adicionado, o faturamento, né, menos os insumos, então é valor adicionado, isso é o PIB, é um fluxo. A riqueza é o estoque. Um país como o Japão, por exemplo, o total da riqueza do japonês é alguma coisa como 7 vezes o PIB, tá? Então, quando um país como esse tem dívida que é 3 vezes o PIB, se a riqueza é 7 vezes o PIB, está ok. Os americanos é mais ou menos também isso, 7 vezes o PIB, a riqueza. E a dívida é 150, sei lá, do PIB, uma coisa assim. Então, é uma dívida pequena relativamente à riqueza. O cara é rico e deve, tudo bem.
né? Você vai no banco, tem crédito. Agora, o Brasil não. O Brasil, as métricas de riqueza para o Brasil é um PIB e meio. Então, chegar a 80% do PIB de dívida é muita coisa. É meio que estressar demais a capacidade da riqueza brasileira emprestar ao Estado. Acho que estamos chegando no limite. A partir de agora, acho que começa a acontecer o tipo de sintoma que a gente vê numa prefeitura endividada, apertada, dificuldade de caixa, começa a não pagar fornecedor direito, não paga precatório. Então, pequenos assassinatos aqui e ali nas finanças públicas, aí não paga a folha, aí um dia o secretário de Fazenda sai na rua, leva um cascudo do aposentado e não sabe o que aconteceu. E aí sim vem aquela crise, puxa vida, isso de déficit acaba virando um problema social. Pois é, nunca se imaginou que o governo federal no Brasil pudesse experimentar esse tipo de problema. O governo federal, igual a qualquer prefeitura, tem limites. A diferença entre o federal e a prefeitura é que o federal pode se endividar ou tem um banco, só que o banco que tem lá, que é o Banco Central, esse que faz papel pintado, não faz mais papel pintado para pagar as contas de um governo irresponsável. Então, tem que viver igual a qualquer prefeitura, dentro dos limites da arrecadação. É diferente. Então é muito interessante, isso precisa ver com o estoque de riqueza versus o grau de endividamento, e é isso que faz com que o Brasil esteja numa área tão perigosa, porque já estamos entrando no cheque especial. Certamente. Qualquer pessoa que tenha experiência de ir no banco, conversar com o gerente sobre tomar um crédito, sabe exatamente. O segundo ponto, que é fundamental também hoje, é a mudança na demografia. A demografia vem mudando e vem afetando demais a economia. Como é que você vê a questão demográfica e o impacto na economia brasileira, principalmente porque nós estamos envelhecendo rapidamente e no mundo? Pois é tremendo. Nós tivemos um pequeno prelúdio dessa conversa no debate sobre reforma previdenciária no Brasil, que foi o que trouxe as implicações financeiras diretas, bem diretas, da alteração na pirâmide populacional. O Brasil era uma pirâmide assim, agora vai virar o contrário disso. Então é muito comum que se projete uma sobre outra. A pirâmide populacional brasileira em, 1920 era assim, e agora em, 2060 vai ser assim. Então, aqueles esquemas previdenciários onde quem trabalha contribui e paga as aposentadorias dos velhos, a conta não fecha, porque tem muito mais gente velha do que gente trabalhando. A proporção ficou completamente diferente. É o envelhecimento da população, que a gente experimentou até agora como ameaça, mas daqui para frente vai ser como realidade. As pessoas vão se aposentar, vai ter muita gente acima de 60 e pouca gente na faixa ali trabalhando, contribuindo. E essa previdência de bases correntes, como a gente fala, quem trabalha paga por quem não trabalha, isso vai ficar muito difícil. As possibilidades de crescimento também são outras. Europa, que falamos há pouco, é um continente envelhecido, já velho. O Japão também, mas são áreas que ficaram ricas antes de ficarem velhas. A gente não ficou rico antes de ficar velho. E o jeito de escapar dessa armadilha de envelhecer antes de ficar rico é um enorme ganho de produtividade? É ficar rico, né? Essa é a melhor solução. Que resolve muita coisa, mas temos tido muita lentidão em fazer as coisas necessárias para crescer. É muito irregular o nosso desempenho. Às vezes a gente faz coisas brilhantes e às vezes tropeça em coisas fáceis, né? Gustavo, você vê a questão ambiental, principalmente isso, a economia verde, a bioeconomia, como uma grande alavanca também, além dessa questão energética e da alimentação e da produção de alimentos no Brasil? Ou você acha que ainda tem muita mudança de cultura
para fazer antes de transformarmos isso num grande ativo? Pois é, o modo como isso será um ativo, vamos ver ainda. Não temos ainda um mercado de carbono pelo qual a gente possa, inclusive, dar preço e valores específicos à matriz energética brasileira relativamente a outras. Mas acho que estamos bem posicionados do ângulo da nossa matriz, né? Como isso vai se tornar um ativo no futuro, eu não sei dizer. Gustavo, você olhando o Brasil hoje em comparação com o Brasil de 1990, aquele que você participou da elaboração do Plano Real, você vê o que o Brasil precisa fazer para retomar um caminho de estabilidade, que uma das coisas mais importantes que as instituições trouxeram para o Brasil naquela época é estabilidade das regras, previsibilidade. São questões fundamentais para essa retomada do crescimento. Como você vê o Brasil resgatando esses dois grandes ativos de instituições que funcionam, como você colocou no começo do programa, que é a estabilidade e a previsibilidade das regras? Eu acho que as duas são meio que resultado de instituições que funcionam. E, desde aquele tempo, acho que temos tido uma abordagem corretamente incremental, modular, vai assim, conforme temas, onde a gente progredimos na moeda, na privatização, de forma desigual em diferentes setores, mas progredimos em vários deles. E agora, no meu modo de entender, estava na hora do orçamento. É uma instituição que a gente falhou em modernizar no passado. Quando trabalhamos a lei de responsabilidade fiscal, ela se ocupou predominantemente da dívida, do déficit e da folha. Três variáveis importantes na lei de responsabilidade. Ela se ocupou pouco, praticamente não tratou do orçamento, que continuou sendo feito de um jeito antigo, sei lá, clubístico, amador, tem muitos adjetivos ruins para o jeito com que é feito. É feito regido por uma lei de 1964, no tempo que não tinha nem inflação. Então tem todo tipo de distorção, mas já está todo mundo acostumado no parlamento, é muito difícil a conversa sobre, o título do filme aqui é uma lei de finanças públicas, que chegou a ser votada, uma versão na Câmara, mas ela não avançou. Talvez não avançou, inclusive, para enfrentar o tipo de plano de contas que é preciso ter hoje em dia para fazer, sei lá, o superávit conversar com a dívida e a gente ter um processo onde os representantes do povo que decidem as aspirações, que são a despesa, conversem com eles mesmos, que são também quem definem as possibilidades que tem a ver com a receita. E tributar os nossos filhos e netos, que tem a ver com a dívida. É o mesmo povo, mesmas pessoas. Só que elas, quando decidem essas três coisas, parece que elas vão para salas diferentes e fingem que não... Enfim, é o processo orçamentário que junta isso tudo. Sempre se diz que é o coração da democracia. Isso é o coração, mas isso é o pulmão, o estômago, é alguma coisa muito importante da democracia, aonde o Bismarck dizia que era a fábrica de salsicha, né? Mas é aonde tem essa compatibilização entre aspirações e possibilidades que tem que ser feito no ambiente de democracia pelos representantes do povo, que nós elegemos, ok? E com isso, se a gente tem um orçamento feito desse jeito, ele é legítimo, aí ele funciona. Pode até ter erros, tá? Mas eles se consertam no tempo, porque assim esse nosso é o que a democracia traz de bom. A gente critica, conserta, mas a gente não tem ainda direito. O nosso orçamento está cheio de problemas, tem as emendas, tem, sei lá, uma opção de coisas que o noticiário aponta todo o tempo dessa instituição não estar ainda modernizada ou configurada para o futuro que o Brasil merece ter. Ou seja, não só é um orçamento fictício, como temos grandes problemas que é o engessamento dos gastos públicos no orçamento, que é outra coisa também difícil, né, para dar essa liberdade. Você acha que o Brasil precisa ter, sei lá, uma política de orçamento base zero? Como é que a gente faz para repensar o orçamento da nação?
Então, na Constituinte, por exemplo, se quis acabar com todas as como é que chama? Gastos obrigatórios? Consignações de receita, as vinculações. Mas não, porque tem as vinculações que não chama de vinculação para estados e municípios, para a Seguridade Social e para a educação. E aí o que acontece é uma espécie de loteamento do orçamento. Como o orçamento é caótico, cada setor quer assegurar que determinada receita nem passe por Brasília, venha direto para cá, para ninguém bicar. E vários conseguem tantas vinculações. Se todo mundo que quer vinculação tivesse vinculação, tinha 500% de vinculação do orçamento, né? Uma possibilidade, tá bom, vamos vincular tudo. Tá, mas tudo tem que ser, esse tudo tem que ser do tamanho da receita. Ou então não vamos vincular nada. E cada ano é base zero, começa tudo de novo. Não sei se é realista, tá? E também não sei como é que a gente faz esse 500% virar 100%. É uma questão decisória de parlamentos, de democracias, que a gente tem que enfrentar e desenhar uma instituição que funcione. Ou seja, atacar a questão orçamentária deveria ser uma das prioridades do país. Deveria. Eu acho que todo mundo está falando do fiscal hoje em dia. Pois é. Eu acho que como endereçar o fiscal, aí geralmente a pergunta é qual é a sua bala de prata? É o que se pergunta sempre para os economistas. O que tem que fazer? Como você faz a solução assim, você tem uma receitinha, 3, 4 coisas que resolve. Não. Eu acho que é preciso fazer essa grande reflexão sobre o orçamento, o Estado, o tamanho, os impostos. A gente sabe os elementos. Agora, colocar todos na mesma sala e organizar a fórmula decisória de ano a ano, quanto se gasta, quanto o Estado se endivida, quanto se coleta de imposto, a gente não está sabendo fazer isso. Gustavo, uma coisa interessante, nós temos uma geração, você mencionou muito bem alguns parlamentares que já foram prefeitos e passaram por isso, mas nós temos uma boa safra de governadores até. Governadores com essa visão de política baseada em dado evidência, olhando para indicadores, entendendo como é que a política pública é mensurada na ponta, como muda a vida das pessoas. Você acha que essa é o ingrediente para uma nova geração, uma nova safra de políticos que provavelmente vão ter uma visão diferente em relação a essa importância da responsabilidade fiscal, da abertura econômica e de instituições fortes? Acho sim. Essa geração de políticos, prefeitos e governadores que a gente está vendo agora, se formou nesses 30 anos de reforma e reflexão sobre reforma, contra ou a favor, que seja, mas participou desses debates. E os governadores meio que são vencedores dessa competição política que ocorreu nesses anos aí. Ninguém melhor para liderar o país daqui para frente. Só espero que a gente, de fato, tenha renovação. E renovação com essas coragem para fazer o que tem que fazer, como vocês tiveram lá nos anos 90, que é muito importante, porque não é fácil, né? Não, fácil, não tem nada fácil. Eu me lembro dos corredores polonês na Bolsa de Valores, quando iam começar a privatização de telefonia, as privatizações na área de energia, o que era, precisava ter muita coragem. A guerra das liminares, entravam com liminares toda hora para tentar interromper o processo. Não foi fácil, precisou coragem. Visto com o olhar de hoje, parece, a inflação parece uma coisa tão absurda que era tão absurdo que foi mole, então, todo mundo queria. Não, ninguém queria. Tá? Eu lembro bem de conversar com parlamentares que diziam esse negócio de combate à inflação é uma bobagem, coisa de economista que não entende de povo, de Brasil, desiste disso. Eu ouvi isso muito, de gente que está aí ainda hoje, dando palpite. Tá? Mudou para muito melhor. Sabe aquela maldição que se diz que o parlamento sempre piora?
Não, eu acho que em muita coisa melhora, muita coisa fica a mesma coisa assim, mas essa experiência iluminou muita gente e a gente tem que aproveitar isso que a gente aprendeu. Gustavo, mas olhando em retrospectiva, você mencionou muito as economias do Sudeste Asiático. O Brasil caminhou muito devagar comparando a esses países emergentes, né? Tem crescimento de PIB per capita, geração de riqueza, inserção no comércio global. Então, nesse sentido, ficamos para trás. Ficamos. É a dura realidade, mas é preciso enfrentar. Um número ilustrativo. Em mais ou menos 1980, Brasil e Coreia eram a renda per capita brasileira e coreana era mais ou menos do mesmo tamanho, na faixa de 15% da renda per capita americana. Hoje, o Brasil é mais ou menos 17% da renda per capita americana. A Coreia é 2/3 para 3/4. Deram uma goleada, um 7-1 em nós. A promoção de exportações deu um 7-1 na substituição de importações. Simples como isso. Então, é o seguinte, apaga, começa tudo de novo. Gustavo, você vê nas instituições brasileiras hoje, como você disse, tem gente talentosa dentro, tem um corpo burocrático muito fiel àquilo que faz. Você acha que hoje a burocracia, de certa forma, esse lado bom, ele serve como resistência para mudanças políticas absurdas, ou ele resiste até um determinado ponto e depois daquele ponto ele acaba se entregando à pressão política? Olha, o material humano na burocracia é muito bom, posso testemunhar, claro, mas ele serve para os dois lados. Se você quiser fazer o mal, também tem gente lá que sabe fazer tudo de ruim. Então, serve para comer pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você acha hoje que o sistema financeiro brasileiro, por causa dessa independência do Banco Central, está muito mais sólido do que antes? Você acha que isso é um grande ganho e acha que questões como o Banco Master é um passarinho raro nesse mundo mais coeso, ou você teme que entradas de fintechs e outras coisas inovadoras no mercado financeiro pode criar instabilidade nesse setor que até pouco tempo foi tão bem regulado e supervisionado pelo Banco Central? Bom, acho que o trabalho de supervisão e o trabalho de aprimorar a solidez do sistema tem sido excelente. Desde então, isso é um pouquinho de autoelogio, mas sim, é verdade. Dos anos 90 para cá, o Brasil entrou para sócio do Banco de Compensações Internacionais, que é o centro cultural nevrálgico da supervisão bancária global. Já desde a minha época, o Brasil sentava no Comitê de Basileia, participou de todas as conversas de alto nível e aproveitou a ocasião do real para trazer para o Brasil a disciplina de Basileia, de supervisão bancária de ponta, que a gente aproveitou, enfim, ali teve o PROER, teve uma opção de um número absurdo de liquidações e alterações no sistema bancário decorrentes da transição do mundo da inflação alta para a inflação baixa, que no sistema financeiro, como em nenhum outro setor, foi destruição criadora, para usar a expressão que você usou há pouco. O sistema que saiu dali foi muito sólido, com os problemas de concentração, que seja, mas ok, saiu muito sólido e talvez a concentração expressasse uma prioridade prudencial própria daquele momento, não tanto concorrencial como depois apareceu, quando a inovação apareceu no sistema financeiro e começou a aparecer as fintechs. E já de algum tempo o Brasil também teve uma regulação pioneira
excelente nesse assunto, que é de 2013. A Lei dos Arranjos é de 2013 e ela, ali, o início tem que ver com uma colaboração entre o CAD, o órgão da concorrência, a Agência Reguladora da Concorrência, e o Banco Central, a Agência Reguladora do Sistema Financeiro. As duas agências juntas começaram a regular maquininha de cartão de crédito. Daqui a pouco perceberam que o cartão pré-pago é mais ou menos feito uma agência bancária. E isso deu origem, mais adiante, a bancos digitais, que nada mais são que esses cartões pré-pagos transformados em agências bancárias dentro do seu aparelho celular. O Brasil conseguiu fazer isso, são as fintechs. Tem uma certa rivalidade entre bancos e fintechs, rivalidade saudável de competição, mas que às vezes resulta em banco reclamar de fintech, porque meio conversa, tá? Tem problemas de mau aproveitamento da regulação com fintechs, tanto quanto tem em bancos. E tem inovação em ambas as áreas. O sistema financeiro brasileiro, ele tem um lado fintech, contas de pagamento, e um lado bancário, convivem muito bem graças a... E tem uma coisa que une essas duas esferas do sistema financeiro bancário brasileiro, que é uma coisa chamada Pix, que é um sucesso internacional e que é a moeda eletrônica, é um sistema, é uma tecnologia de pagamento que, inclusive, para nós, eu creio, encerrou a discussão sobre moeda digital de Banco Central, porque é para isso que serve, para fazer pagamentos, e a nossa tecnologia de pagamentos instantâneos é talvez a melhor do mundo. É verdade. Tá? Vantagem comparativa nossa. Surgiu aqui num ambiente de competição entre bancos e fintechs. Instituições de pagamento, instituições bancárias. Fez muito bem o regulador, Banco Central e CAD, de fomentar a competição nessa área, porque a inovação ali explodiu para o benefício nosso, tá? O Pix é um produto dessa competição. É ótimo que tenhamos mais competição e que eles continuem a se estranhar, porque é dessa competição que surge a inovação para o benefício nosso, nós os clientes, tá? Nós os reguladores também. É um lugar onde tem muita inovação e a gente vê o produto da competição aparecer de uma forma muito clara para o benefício do cliente. Gustavo, vamos acabar com essa nota de otimismo para deixar um recado bom para essa turma que está aqui terminando mais um ano. Muito obrigado pela sua participação aqui na Entrevista com o Dávila. Obrigado por me receber. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.